Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Ah, Começamos agora a transmissão de mais uma edição do Café com Lente, esse programa de conteúdo, essa oferta de conteúdo organizada pelo Instituto de Cinema de São Paulo, onde a gente procura trazer discussões, temas, obviamente relacionados ao cinema, numa conversa leve, descontraída, normalmente realizada por nós dois, eu e o Jorge, pelo menos nesse modelo covidiano, né? A gente imagina que no pós-Covid a gente volte ao formato original que suscitou essa iniciativa muito bem-vinda, que é preparar entrevistas com pessoas interessantes para falar de temas relacionados, obviamente, ao nosso meio, ao meio do cinema. Eu estou esperando o Jorge aqui, mas enquanto o Jorge não vem, eu já vou dando as boas-vindas para todos. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje, gente, a gente continua, na verdade, o tema da conversa da semana passada. E na semana passada, eu e o Jorge, nós iniciamos uma conversa sobre a influência do cinema de horror no nosso cotidiano e como a gente eventualmente pode explicar a nossa sociedade, o mundo à nossa volta, a partir do gênero de horror, né? E aí, no programa da semana passada, a gente, na verdade, se dedicou a fazer uma relativa retrospectiva, partindo de um ano de partida, ou seja, a partindo de 68, aonde você tem dois clássicos, A Noite dos Mortos-Vivos do Romero e Bebê de Rosemary de Polanski. A gente acompanha a trajetória. Só um minutinho, Jorge, já te dou a palavra. Relaxa. A gente acompanha a trajetória do cinema de horror durante todos os anos 70, os anos 80, e a gente encerra a conversa na semana passada falando de um filme que o Jorge foi muito feliz em trazer, até para poder marcar essa diferença no gênero, mas é uma diferença que, inclusive, acaba influenciando esteticamente outros gêneros para além do horror, que é Bebê de Rosemary, que é A Bruxa de Blair. E de como o case Bruxa de Blair foi um case muito estratégico, muito importante para a trajetória do cinema, obviamente em especial do gênero horror, isso na transição dos anos 90 para os anos 2000, né? Então, os nossos alunos sabem muito bem, a gente bate sempre em algumas teclas, né? A melhor forma da gente, não a melhor, mas uma das formas da gente acompanhar os temas mais importantes que foram discutidos, debatidos, disputados, né? A disputa da narrativa nas respectivas décadas, é olhar o que o cinema, independente do gênero, produzia naquele momento. Provavelmente existia um reflexo ali, de forma direta ou indireta, subjetiva, dos temas políticos, sociais, culturais mais relevantes. Então, a Bruxa de Blair aparece como uma aposta da indústria num formato que até então tinha sido testado de uma forma não tão estruturada aqui e ali, né? Eu falo especificamente do formato do mockumentary, e isso vai influenciar todo o cinema produzido a partir dos anos 2000. E os anos 2000, ou especificamente o ano de 2001, mostra uma inflexão do eixo da história, né? Porque que é o 11 de setembro, até os 11 de setembro, ou especificamente da metade dos anos 80 até 2001, o mundo experimentava hegemonia do Império Americano, né? Do Império Estadunidense, né? Como os cientistas políticos gostam de dizer. E um pouco mais de 20 anos, onde nenhum outro país podia rivalizar com a influência política, econômica, cultural dos estadunidenses. Após 2001, o Império é agredido na sua própria casa, e isso vai mudar todo o cinema a partir daí. Obviamente, o subgênero do horror também. Jorge, tudo bem com você? Tudo bem, agora tudo bem.
E aí? Fala um oi aí pro pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estamos nesse frio aqui para quem está em São Paulo? Esse frio fora de hora. Esse ano tá demais, viu? E o inverno sempre é oportunidade para você botar essas suas boinas novaiorquinas, né, Jorge? Exato, né? Exato. E sempre ornando com a camisa, se possível. Muito bom, Jorge. Então, eu acho que você escutou o preâmbulo para a conversa Sim, de hoje, né? sim, sim. Então, é assim, vamos falar sobre o subgênero de horror após a Bruxa de Blair e tenta fazer uma conexão, Jorge, após o 11 de setembro também. Qual que é o cenário que se apresenta para a gente a partir do ano de 2001? Eu acho que a Bruxa de Blair ele dita uma tendência de se fazer cinema de horror que flerta com essa obsessão que a humanidade passou a ter em ter a sua intimidade devassada, certo? E ela faz esse prenúncio usando, como você bem lembrou, essa estratégia de se fazer um documentário falso, né? Um mockumentary. E aí o Bruxa de Blair ele serve de referência para todo esse tipo de cinema de horror que é feito a partir dali. Aí a gente está falando de atividade paranormal, que também segue essa ideia de um casal que precisa ter a sua intimidade devassada para confirmar que o horror está ali presente. Mas o horror ele passa a ganhar outros critérios a partir de 2001, né? Afinal de contas, até aquele momento, a humanidade, a partir daquele momento, a humanidade viu um tipo de horror que ela nunca tinha visto, né? E isso vai influenciar, em maior ou menor grau, o tipo de cinema de horror que é produzido a partir dali. O que você acha, Renê? Não, eu acho que sim. E tentando estruturar, né, o nosso pensamento em alguns temas para nortear a nossa conversa de hoje, eu acho que depois dos anos 2001, e alguém da minha geração, ou até mesmo uma geração anterior à minha, de alguma forma ou de outra, ficou absolutamente chocado e perplexo com os atentados de 2001. Né? E isso mudou a, mudou de certa forma a história, né? A história ganhou um outro curso a partir dali e principalmente sobre a perspectiva da sociedade estadunidense, mas eu colocaria europeia aí também, né? Desse conceito do Atlântico Norte como o local de irradiação de influência política e econômica, cultural, militar. Eu vejo que o horror ele percebe algumas aspirações das pessoas em função daquele medo que se abate sobre essas sociedades imediatamente após o 11 de setembro. Medos Cita, que vão cita um ser... exemplo. Então, por exemplo, eu considero a Guerra dos Mundos do Spielberg, para além de um filme de sci-fi, eu considero como um filme de horror. Né? É um filme de horror, se a gente faz uma leitura sobre a perspectiva daquela família, especificamente daquele pai de família, o Tom Cruise, que de repente se vê envolto em uma série de fenômenos que ele não previa, que ele desconhece, que ele não consegue racionalizar ou interpretar e que cabe a ele somente fugir. Tá. O Uhum. Spielberg, certamente, quando faz esse filme, ele deu declarações sobre isso no momento do lançamento do filme. Ele quer estabelecer uma relação com os traumas deflagrados a partir dos atentados de 2001. Quer dizer, esse medo do cidadão médio do Atlântico Norte, da vida dele ser afetado por um evento extraordinário no sentido mais terrível do termo, de uma hora para outra. Mas sobre o qual ele não tem nenhum controle, né? Sobre o qual ele não tem nenhum controle, exatamente. Um diálogo próximo, que é estabelecido com o fim dos tempos, do Shyamalan, em que, pela mesma lógica, você tem um mal que acomete a humanidade, que você não sabe de onde vem, como se fosse uma vingança da flora mundial, porque o que causa
as pessoas se matarem, o que causa as pessoas se suicidarem é o vento. É o vento que transmite mundo afora que transmite um pólen que causa loucura nas pessoas. E tão sutil quando vem, ela também vai embora. E as pessoas não sabem como reagir àquilo. Esses filmes, né, que também flertam com o tema do horror cósmico, que a gente discutiu semana passada, baseado na obra do Lovecraft, né? Ele foi muito presente nesse você citou muito bem o filme do Shyamalan, mas eu coloco outras, tem outras obras para poder referenciar essa nossa afirmação. Mais uma releitura do Invasores de Corpos, né? Uhum. Que fizeram um remake aí pelos anos 2005, 2006, né? Uhum. O Zack Snyder tira do bolso um remake da Madrugada dos Mortos. Madrugada dos Mortos. Uhum. E aí, assim, a gente pode até colocar o War Z com Brad Guerra Pitt, Mundial Z, com Brad Pitt. Guerra Mundial Z, exatamente nessa conta, ou seja, de eventos espetaculares que mudam a vida burguesa das pessoas, né? Sabe um que eu gosto? Fala. Eu recebi uma pergunta em tom de provocação aqui, para você. É um chato, né? É um chato, né? É um chato. Você sabe qual é? Eu sei, tá na minha tela, é um chato, né? Então é assim, Jorge, você considera um filme sobre o Bolsonaro? Você considera que um filme sobre o governo Bolsonaro seria um filme de horror? Gente, eu acho que seria um filme de horror, assim. Eu acho que seria mais, sei lá, um filme. Seria um filme de horror, cara. Seria um filme de horror. Tá, assim, depois que eu me recuperei das minhas risadas aqui, assim, eu acho que dá para fazer. Não, acho que dá para fazer sim, porque você tem, por exemplo, um mal que acomete a humanidade de maneira globalizada. Cada nação reage de uma maneira e você tem alguém que nega aquele mal que acomete o mundo, né? E aí você poderia ter um grupo de pessoas que decidem se insurgir contra aquilo, né? Acho que dá sim, dá para fazer. No mínimo, tem um bom suspense. No mínimo. Não sei se é um terror gore, mas é um bom suspense. O Sti aqui, ele faz outra pergunta, né? Ele pergunta assim, vocês acham que a gente vive hoje um horror mais próximo do Coronel Kurtz, lá do final do Apocalipse Now, do que o horror do tipo Fred Krueger? Certamente o horror do Kurtz, o hálito apodrecido do Coronel Kurtz está muito mais próximo da gente que... Exatamente. Porque o Wes Craven, quando ele faz o Fred Krueger no primeiro filme, a despeito de eu achar, obviamente, o filme original o melhor da série, mas eu entendo que ela tem qualidade, pelo menos até seu terceiro capítulo, né? O Fred Krueger, ele se aproveita de um tema muito caro ao cinema do começo dos anos 80, que é aquele cinema come of age, né? Como os críticos gostam de falar. Uhum. Come of age. Exatamente. O Coppola explorou esse universo, o Hughes explorou muito esse universo. Quer dizer, aquele cinema de adolescentes e a sua difícil transição para a vida adulta, né? E aí E é engraçado que o Wes Craven lança um filme onde o vilão está exatamente na perversão dos sonhos, né? Na perversão dos sonhos em forma de pesadelos, né? Ou seja, como é uma alegoria de como é terrível esse momento da vida do adolescente, né? Sim. Agora, o Kurtz, certamente, ele está dentro dele. Por exemplo, essa paixão pela destruição e pela morte é uma coisa profundamente bolsonarística. Não, mas então, é a ascensão... O Kurtz seria um belo bolsonarista, eu acho. Sim, é a ascensão pela destruição, né? Ascensão a um plano superior pela destruição do plano terreno. Eu acho que dá uma boa discussão metafísica aí. Mas olha, posso dar outros temas aqui, Jorge? Manda. Um outro horror que aparece também, até como uma forma de vingança de um certo tipo de cinema degenerado, e eu acho dessa forma,
da vingança não bem vingança, mas assim, um certo tipo de filme explora essa sensação que ela se torna dominante depois do 11 de setembro, de que, nossa senhora, a humanidade encontrou o seu... ele se encontra na sua esquina mais... se encontra na sua esquina mais escura, né? Como se a gente não tivesse vivido a escravidão, o Holocausto. Mas o fato é que depois do 11 de setembro, um certo cinema que a gente convenciona chamar de porn torture, sim, meio que dá as cartas também com a sua estética absolutamente própria, né? Então, filmes como aqueles filmes, a série O Albergue, do filhote do Tarantino, como é que chama, Jorge? Eli Roth. Exato. Mártires, que é um filme francês, aterrador. A própria sequência de Jogos Vorazes, né? A própria franquia... Jogos Vorazes, desculpa. Jogos Mortais. Não, Jogos Mortais, a franquia Jogos Mortais. Quer dizer, esse tipo de filme que tem um desejo um desejo pervertido de mostrar uma violência gráfica, muitas vezes desprovida de sentido, né? Na maioria desses filmes, pelo menos, principalmente os filmes do Albergue. Quer dizer, o filme ele tem uma perversão, a perversão do filme está em si mesma, né? Então, O filme mas não você quer sabe denunciar que necessariamente nada. Então, é interessante você tocar nesse ponto, né? Porque assim como o Albergue, os Jogos Mortais, você tem uma violência que é muito visceral, né? Que do ponto de vista estético está em total diálogo com a violência visceral que o cinema de terror mostrava nos anos 80. Só que nos anos 80 havia uma pegada conservadora naquela violência. Como a gente disse semana passada, lá só morria quem transava, né? Só que nos Jogos Mortais, no Albergue, morre qualquer um. Não necessariamente quem transou. E o que torna a coisa ainda mais assustadora. Mas porque... o Albergue, Jorge... Desculpa, pode falar. Fala. Não, e o que acontece? No Albergue morre qualquer um para satisfazer os gostos repugnantes daquelas pessoas que estão naquele albergue para fazer aquela curtição sádica. Refletindo sobre o Albergue, uma vez eu explicando o que eu achava do Albergue para um casal de amigos que nos visitou aqui, eu disse o seguinte: olha, é como se o Spielberg fosse possuído por um espírito maléfico, porque todo o cinema do Spielberg, ele ou quase todo ele, a gente pode obviamente explicar isso num vídeo específico para discutir o seu cinema, mas o Spielberg basicamente filma o medo que o americano médio tem do estrangeiro. Sim, tá? sim. Vou deixar isso como provocação para as pessoas refletirem sobre isso. Agora, cara, e o Albergue, Jorge, ele inaugura um tipo de cinema exatamente nos anos 2000, e aí é um reflexo direto com 11 de setembro, que é o americano médio que tem medo de ir para o exterior, porque ele sabe que alguma coisa pode acontecer com ele. E quando vai, se ferra. E quando vai, se ferra. Então, o Albergue trata especificamente sobre isso. Aquela série do tubarão Deep Water, né? Não, o Sharknado. Não, tá o Deep Water. O Deep Water, né? Você sim, vai para uma praia... inclusive, o Deep Water 2 é no Brasil. Quer dizer, eu vou no exterior, putz, é um lugar paradisíaco, mas tem um monstro que vai me pegar. Né? Que é explorando muito esse medo do americano médio, de que fora das suas fronteiras ele é um alvo. Né? Se não for de um terrorista do ISIS, é de um tubarão alucinado. Né? Agora, desculpa, cara, Jorge, fala. Imagina, uma coisa que eu queria trazer... A Babi está dizendo aqui que nos Jogos Mortais tem também questão do Jigsaw, sim, que é o vilão, buscar vítimas que não valorizam a vida, pautando na moralidade. Pô, Babi, você tem razão, é verdade. É verdade. O Jigsaw ele praticava aquilo, mas isso vale até o segundo, né, mais ou menos, né? Ele praticava violência para fazer com que suas vítimas, se sobrevivessem, valorizassem mais aquilo que ele tem. É verdade, tem razão. Por esse ponto de vista, essa é uma questão meio moral mesmo. Mas não é uma moralidade burguesa conservadora, entendeu? É uma moralidade de quem valoriza a vida, né? Acho que faz sentido. Faz sentido. Mas eu queria trazer 3 filmes para discutir, porque esses filmes dão muita discussão, que é o cinema de horror feito atualmente pelo
Oh, meu Deus, o homem do Us e do Corra. O Jonathan Peele. O Jordan Peele. Jordan Peele. Jordan Peele, não Jonathan. O Jordan Peele. Jordan Peele. O cinema feito pelo Robert Eggers e o cinema feito pelo Ari Aster. Muito Acho bom. que a gente podia discutir esses 3 nomes agora, porque dá muita discussão. Você saltou outros temas que eu queria passar na frente. Saltei, porque senão vai ter que fazer uma parte 3, né? Tá bom, vamos lá. Mas assim, eu tenho mais 2 temas que eu quero esgotar antes. Mas assim, tudo bem, Jorge, vamos lá. Primeiro sobre o Jordan Peele, né? Não, mas traz os temas, senão vai fugir da ordem cronológica. Não, é que assim, bom, a gente já discutiu um pouco a presença, a onipresença desses filmes, né? Porn, torture, né? A gente não precisa discutir agora, mas existe um certo horror que é pautado no folclore de determinados países. Então, por exemplo, os escandinavos têm feito muitos filmes sobre esse tema. Trolls, por exemplo, e Dead Snow, são filmes que eu adoro, filmes noruegueses. Não, mas Dead Snow é sério, né? Trolls já é meio chacota, né? Imagina, os dois são meio chacotas, assim. E eu faço uma referência direta com o Rodrigo Aragão, aqui nosso, que faz um cinema de horror muito brasileiro, sincrético, que intersecciona nossas matrizes religiosas, né? E uma certa denúncia ambiental, né? A gente pode falar um pouco sobre esses temas também, mas eu acho muito... Você foi muito feliz em falar do Jordan. Você viu minha intimidade, né, Jorge? Você é amigo dele, né? Eu sou amigo dele. Porque o que esse cara faz? O que é muito singular e distintivo no cinema dele? Ele honra as tradições lá do mestre Romero, trazendo uma discussão absolutamente atual, social, um nervo exposto da sua sociedade, em especial, que é a norte-americana, mas cai como uma luva para a nossa, que é esse racismo estrutural que pauta as relações. E a inveja que o homem branco tem da vitalidade e da virilidade do povo negro. Isso está muito presente no Corra. Exatamente. O que o Corra ele faz? Ele intersecciona filme de cientista maluco com zumbis, com apropriações culturais e essa tensão, inclusive sexual, que o branco médio intelectual norte-americano da costa leste tem sobre os negros, né? Quer dizer, o negro como um manancial de potência, de vigor físico, né? E ele faz o Run, filme dele, Corra, né? Get Out. Get Out. E é verdade, o Get Out. E o Get Out quando estreia, foi um dos filmes mais celebrados naquele ano. Acho que o filme tem 2 anos, né, Jorge? 2, 3 anos. 2, 3 anos. Porque é um filme barato, muito barato e muito criativo, né? Uma direção muito segura, tal. Mas você sabe que o final dele, ele não me incomoda, mas o final original que o Jordan Peele tinha programado era bem melhor. Assim, infinitamente superior ao final que foi pro cinema. Posso até falar, se o pessoal escrever aqui nos comentários, ele pode falar, mas eu acho que... Mas por enquanto eu vou preservar. Mas assim, o final era bem melhor. O final era muito mais incisivo do ponto de vista da crítica social e racial. Muito mais incisivo. Mas continua, René. Não, então, aí o Jordan Peele, na sequência, faz Us, que eu acho melhor. Eu acho melhor. Eu prefiro. Eu também. É um filme maior, mais amplo, ele faz referências, ele expande a sua crítica, inclusive para crítica para tensão de classes sociais, que não está necessariamente presente no primeiro filme dele, mas certamente está em Us. E Us, a brincadeira começa, inclusive, da apropriação do nome, né? Us, que é uma sigla para US, né? United ou States. mesmo US, para o país dele, né? Então, e de novo, é esse horror que está fazendo uma conexão direta com temas absolutamente contundentes da sua realidade. E o que eu falo, Jorge? Eu vou passar a palavra para você. É um horror que flerta no tal do horror cósmico. Porque o horror cósmico é o grande manuncial criativo hoje do cinema de horror, porque ele estabelece um mundo onde a gente não tem mais... onde a racionalidade foi quebrada. Não existe mais uma linha racional
que explica relações entre as pessoas e entre as pessoas e as instituições. Mas eu acho que o Us, a gente só consegue entender ele direito se ele for entendido pela chave do simbólico. Aquilo, na realidade, não está acontecendo de fato, porque se você for pensar daquele jeito, você vai encontrar lacunas nas explicações que não são compreensíveis. Mas se a gente entender que no Us, os outros, na realidade, são aquilo que há de mais ruim nas nossas personalidades e que somente agora conseguem ser postos para fora e serem devida e não somente eles conseguem ser expostos, mas ainda as pessoas se orgulham daquilo, aí o filme faz muito mais sentido, porque a mensagem que o Us passa, a mensagem que o Us passa é que todo mundo tem um lado ruim, todo mundo tem um lado que ele quer esconder. Sim. Mas que por esse recrudescimento do conservadorismo tacanho, hoje em dia, todas as pessoas que têm esse lado ruim e preferiam apresentá-lo, agora conseguem ter voz e apresentá-lo efetivamente. Pôr para fora, tornar público. E se orgulham disso. Eu acho que o Us é a discussão disso. É o que fazer para competir, para impedir que essas pessoas que valorizam o seu lado ruim tenham espaço para pôr para fora isso. Então, mas eu concordo com você e complementando o que você disse, o Us também é sobre essa vida de aparências, né? Da sociedade do consumo de massas, né? Então, tem um determinado momento no filme, antes do ataque dos clones, exatamente, onde os vizinhos brancos. Eles acabam se comparando, né? Comparando o sucesso da família em relação a eles próprios, em função do carro ou da casa. Quer dizer, esse tipo de valor que hoje, ele é dominante. Ele é dominante, ao menos, para uma quantidade razoável de pessoas. E aquelas pessoas que operacionalizam o sistema de produção do mundo, né? Que é essa classe média operacional, instrumental, né? Que ocupa lugares importantes nas empresas, profissionais liberais, intelectuais e assim por diante. É um filme magistral, né? Qual outro filme que você disse, Jorge? A gente pode falar do cinema do Robert Eggers, né? Então, um tanto pedante, mas ele sabe muito, ele domina a técnica, tanto a Bruxa quanto o Farol. Para falar dele, Jorge, primeiro, o que você acha do conceito de pós-terror e fala sobre esse cineasta? Acho uma bobagem. Acho o conceito do pós-horror vaticino, uma bobagem. Não existe pós-horror, existe horror e dentro do horror você tem alguns subgêneros. Pós-horror não é um subgênero. Existe horror de qualidade e horror de péssima qualidade. Ô, Jorge, só um minutinho. O Elivelton Thomas está pedindo o seguinte: Jorge, fala o final alternativo do filme. Eu falo. Então tá bom. O final que o Jordan Peele queria pro Corra era um final em que, tudo bem, o personagem ele consegue fugir, certo? Só que acontece que a polícia chega, vê aquele massacre, vê aquele homem negro caído e deduz obrigatoriamente que quem ocasionou aquele massacre foi aquele homem negro e aí ele acaba sendo aprisionado na cadeia. Ele acaba ficando preso na cadeia, condenado por aquele massacre, quando na realidade ninguém entendeu que aquele massacre quem proporcionou foram os brancos e não aquele homem negro. Esse final era o final que o Jordan Peele queria. Mas só que em testes de audiência, esse final ficou muito pesado para quem viu. E na boa, aí o estúdio deu uma segurada. É um final muito Twilight Zone, né? Não sei se é Twilight Zone. Eu acho que ele ia escancarar uma crítica racial e social que está presente no filme todo. Não, é que eu digo que é final Twilight Zone, porque normalmente... porque não tem... Porque no final de cada capítulo dessa série, mesmo não só a atual como a clássica, normalmente o personagem principal, ele se dava mal. Porque é como se ele se colocasse num labirinto sem saída, né? Que é exatamente o que você descreve no final alternativo do filme. Jorge, fala sobre o pós-terror, desculpa, e sobre então, eu vou dar uma andada que só preciso responder um negócio aqui. Eu acho o pós-horror uma grande bobagem, pra falar a verdade. Uma grande bobagem. Porque não existe horror, existe pós-horror, existe horror ruim e existe horror bom.
Existem subgêneros de horror e existem... E é o que existem. Esse papo de pós-horror, que é um critério que foi dado, é um critério que foi dado para você poder falar desse horror meio metafísico, meio cósmico, que se atribui a esse horror feito pelo Robert Eggers, pelo Ari Aster. Isso não é pós-horror. Isso é um horror que flerta com o que há de mais recôndito na alma do ser humano, que flerta com esse horror cósmico do Lovecraft. Do Lovecraft, mas que sempre teve aí, entendeu? Porque por essa lógica de raciocínio, o pós-horror seria Polanski, com o Bebê de Rosemary. O pós-horror, sei lá. O pós-horror é O Nevoeiro do Frank Darabont, de 2007. Exato. É um filmaço, gente. Inclusive, tem em várias plataformas, assistam. Se não me engano, tem na Amazon. Assistam O Nevoeiro do Frank Darabont. Sim. Que é um filme que se utiliza do fantástico para poder criticar os Estados Unidos pós 11 de setembro. E todas as paranoias que são libertadas a partir desse evento. Né? Sim. Mas já que você entrou nessa questão do dito pós-horror, né? Vamos falar então do Robert Eggers. O que você acha do Robert Eggers? Você sabe que eu não sou muito fã do cinema dele, assim, eu acho que eu vou receber muita pedrada aqui, né? Eu gosto muito da Eu acho assim, é muito importante para um cinema de horror, para além de todas as associações que ele faz, de todas as simbologias, de todas as metáforas, ele precisa fazer jus ao seu objetivo principal, que é assustar. Né? E você não acha que a bruxa assusta? Não, eu acho A Bruxa um filme extraordinário, é um filme de ambiente extraordinário. Uhum. Inclusive, ele faz com poucos recursos, ele reconstrói o que seria uma colônia da Nova Inglaterra do começo do século XVII, que é uma coisa impressionante. O inglês que eles falam é um inglês absolutamente próprio, né? Então, assim, o filme tem uma iluminação extraordinária, ele cresce o seu tom de abismo, né? de tragédia, e ele entrega o sobrenatural, ele não fica... Ele não brinca ele não te engana. Eu odeio filmes que enganam o espectador no final. Só que o filme, na minha opinião, é muito lento para poder engajá-lo num ambiente. O ambiente é extraordinário, mas não existe. Não, só um minutinho, Jorge. Não existem os. O roteiro não oferece estímulos para te assustar. Eu não tive nenhum medo. Eu assim, puta. Em nenhum momento eu pessoalmente me senti ameaçado pelas sombras à minha volta, entendeu? Mas então, esse é o grande problema desse cinema. Mas vamos lá. Primeiro, deixa eu só mandar um beijo para Larissa, parceira de longa data. Depois eu mostro a cadeira de cinema, Larissa. Aliás, estou sentado nela. Mas E manda um beijo aqui para o Mastrangelo. Mastrangelo, foi nosso aluno. Beijo, meu querido. Então, eu acho que o A Bruxa, ele não é A Bruxa, ele é um filme para ser assistido na tela grande, certo? E aí eu concordo com o Israel. Ele não é um filme para dar susto, porque ele está discutindo ali algo muito mais transcendente ao susto que ele pode ocasionar. A Bruxa, ele está discutindo o sagrado feminino, o feminino enquanto sagrado, e como essa sociedade patriarcal não lida bem com o feminino. E o feminino está sempre sendo submetido às tentações personificadas naquele bode maravilhoso. Só que ele só... Como que chama o bode, Jorge? Então, agora me fugiu o nome do bode no A Bruxa. O bode é assustador. Nos ajude aí, gente. O bode é assustador. Mas, assim, o A Bruxa, ele é filme pra cinema. O Israel escreve aquilo que eu procurei dizer na minha fala. A Bruxa é um filme absolutamente competente para construir uma atmosfera aterrorizante. Então é um filme de atmosfera. Ele é um cineasta que constrói essa atmosfera como ninguém. Black Phillip. Erra na hora Obrigado, de entregar Babi. o terror. Black Phillip. É o Black Phillip, verdade. Black Phillip, exatamente. Então, mas o filme A Bruxa, ele só funciona adequadamente se ele for assistido na tela grande, numa
numa sala completamente escura, com um sistema de som apropriado e, principal, com uma audiência que respeite os tempos mortos do filme. Se você assiste em casa ou assiste ao lado de pessoas que não têm essa preocupação, você vai sair do filme constantemente e o seu processo de imersão vai ficar cada vez mais difícil. E isso se agrava ainda mais no segundo filme do Robert Eggers, que é O Farol. Que quando ele vai... Se em A Bruxa ele quis discutir o sagrado feminino, no Farol ele quer discutir o profano masculino. Porque são dois caras competindo por um espaço ilusório, que era o controle daquele farol. Por não menos, o farol detém um símbolo fálico, certo? Eles estão brigando por nada, por um poder comezinho, por um poder ilusório que absolutamente não existe e que no final acabam destruindo um ao outro. O farol é o profano masculino e o masculino em tudo aquilo que o masculino tem de ruim. Briga por espaço, briga por poder, egoísmo, falta de solidariedade e que no final acaba remetendo à loucura. Só que o Farol também é outro filme que, concordo, não é filme para Cinemark Higienópolis, concordo, Sutero. Mas o Farol é outro filme também que se você vê na tua casa, talvez você não tenha a mesma imersão. O Farol é um filme, na minha opinião, muito mais bem sucedido para desconstruir a certa masculinidade tóxica, né? E aí, usando todos esses símbolos que o Jorge mencionou muito bem, do que necessariamente te assustar, né? Então, veja bem, eu não estou dizendo que o filme é ruim, não, gente. Pelo contrário, é um filme primoroso na sua fotografia, no seu clima de alucinação, de loucura, e ele envolve muito bem o espectador nisso. Mas para mim fica muito mais claro a desconstrução dessa figura de uma certa imagem de masculinidade do que necessariamente um filme de horror, né? Aí você pode dizer o seguinte, porra, mas a masculinidade tóxica e o processo de desconstrução dela não é um processo assustador? Claro A mente desses dois homens atormentadas por uma série de compromissos, práticas sociais, crendices, mistificações, isso não é horror? Isso é horror. Claro que é um horror. Tá bom, eu concordo. Mas assim, é um horror que você não sente, você racionaliza, né? Tudo bem, mas você tocou num ponto crucial. É um gênero, é um tipo de horror que é feito para o espectador racionalizar em cima daquilo que ele está assistindo. Mas isso não é o pós-horror. Isso é um horror que já existia muito antes. Isso sempre existiu. O horror é feito como estratégia para você racionalizar em cima das coisas do seu cotidiano. Só que o Farol, ele utiliza-se de alguns recursos que são vitais para trazer essa atmosfera amedrontadora. O fato do Robert Eggers ter filmado com lentes da década de 1910 para trazer aquele aspecto claustrofóbico, aquela razão de aspecto claustrofóbica, muito característica do expressionismo alemão do início do século XX, só por esse fato, o Farol já merece ser assistido. Pô, o cara se dá o trabalho de filmar tudo em plano fechado, praticamente, o que te dá uma sensação de claustrofobia imensa, para você se colocar naquela asfixia que aquela masculinidade está trazendo, e filmando da forma como os alemães filmaram no início do século XX no expressionismo. Só por isso o Farol já merecia ser assistido. Concordo. Mas assim, o Farol perde menos quando você vê na tua casa. Mas ainda assim, se você tivesse a oportunidade de rever na tela grande ou assistir, aí sim você teria a experiência completa. Mas eu acho o Robert Eggers, mas assim, eu tenho minhas... Eu não vou dizer que eu tenho ressalvas ao Robert Eggers, porque isso aí é convenção de podcast de cinema. Mas eu não tenho problemas com o Robert Eggers. Eu só acho que o Robert Eggers, ele está sendo incensado como o novo mestre do horror, e o cara só tem 2 filmes. Vamos ver o que o cara vai fazer daqui para frente. Desse ponto de vista, eu acho o Ari Aster, do Hereditário e do Midsommar, muito mais
um pouco mais inventivo que o Robert Eggers. O que você acha, René? Eu acho que ele é um. Eu acho que ele tá. Ele faz um cinema que. Ele não cai nos. Ele resiste às tentações do clichê e das convenções do gênero com uma habilidade admirável, tanto no Midsommar como no Hereditário. E eu acho ele um diretor mais genuinamente. Eu acho que ele mais interessado genuinamente a explorar o horror no seu potencial. No seu potencial psicológico, sabe? Não só de especulação psicológica, entregando o sobrenatural, que eu acho importante para o tipo de cinema que ele quer fazer, pelo menos Sim. no Hereditário, não no Midsommar, né? E ele faz isso aceitando ou reinventando as convenções do gênero, estabelecendo o seu tempo para narrar a história, e ele faz isso com uma sobriedade, um domínio impressionantes. Então, assim, me agrada o cinema que ele faz. Eu acho o cinema do nosso querido lá, do Farol, cerebral demais, né? E eu acho que tem o horror trabalha um pouco com uma questão mais visceral, entendeu? Que eu não consigo encontrar no cinema dele, mas tudo bem, isso é uma forma minha. Eu sei que muita gente importante, que eu respeito pra caramba, adora esses dois filmes, que eu gosto. Uhum. Cara, Fala um pouco sobre ele, Jorge. Fala um pouco sobre sobre o Ari Aster. Cara, Isso. eu queria muito rever o Hereditário. Porque o Hereditário ele tem camadas de interpretação, certo? Que como eu assisti somente uma vez até hoje, como eu assisti somente uma vez até hoje, eu não tenho apego. Mas esse horror, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Então tá bom. Essa ideia, porque meu fone descarregou, essa ideia de você ter um horror que se transmite, perdão pelo trocadilho babaca, né, mas que ele se transmite de um familiar para o outro, como se ele fosse o mal. O legal do Hereditário é que o mal, ele não é transmitido somente por o mal, ele não é apenas uma entidade. O mal, ele pode estar associado a uma situação, a uma condição mental, a um problema mental, e que pode ser transmitido de parente para parente, de mãe para filho, ou no caso de mãe para filha. Daí o nome. E o que me é mais interessante no Hereditário é a maneira como ele brinca com a percepção do espectador, porque ele não sabe se tudo que ele está vendo realmente ocorreu ou se tudo se deu nas marionetes da personagem da Toni Collette. Pelo menos até o último ato. No último ato, ele entrega aquilo que ele prometeu. Tudo bem, aquilo de fato aconteceu. Mas aconteceu. Ele ainda pode ter acontecido no âmbito do simbólico, ele ainda pode ter acontecido no âmbito nós podemos estar como espectadores de algo que nós não vemos. Ao começar o filme dentro da maquete e terminando na maquete, ele está nos deixando bem claro que nós estamos vendo, nós somos testemunhas que pairam sobre uma realidade, uma realidade agressiva e horrorosa. Então, a questão da maquete é importante, porque quando esse filme estreou, algumas pessoas compararam muito ao Iluminado, do Kubrick, né? Sim, sim. Porque o Kubrick tem aquele famosíssimo plano onde ele está olhando do alto de uma maquete meu Deus do céu, como chama isso? Do labirinto, né? E a câmera esse plano é extraordinário, a câmera vai entrando dentro do labirinto, está lá a mulher dele andando com o filho, como se ele estivesse olhando, como se a família dele, a esposa e o filho, fossem marionetes dentro do seu jogo psíquico, da sua confusão psíquica, né? Só que o Kubrick ele sustenta essa confusão, essa dubiedade psicológica até o final do filme. Sim, e a Maria que está no... Ele não. O Ader aí, ele entrega no final aquilo que quem curte o cinema, esse
subgênero do cinema de horror, que se relaciona com o sobrenatural, ele entrega isso no final do filme. Mas a Maria, que está nos assistindo aqui, ela fala que ela viu o Hereditário umas 5 vezes e realmente é claro que existem problemas de natureza psicológica, né, psiquiátrica. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que, assim, evidentemente, o problema de natureza psiquiátrica é maior na personagem da Toni Collette, até porque ela tem medo de ela ter recebido aquilo da mãe, depois que a gente entende que banda aquela mãe toca. Mas também no marido, que é o Gabriel Byrne, esse problema está lá. Porque ele se vê impotente diante daquele mal que assola a sua família e ele opta por se isolar, né? Porque ele não tem forças para enfrentar aquilo. Mas sim, é claro que ele também tem um problema psicológico ali, ele também tem um problema de natureza psiquiátrica. Ele é um cara traumatizado, ele não sabe como lidar com aquele horror, ele não sabe como lidar com aquele sofrimento. Ele não sabe lidar com o peso de estar naquela família. Achei Hereditário um puta filme, meu. Um puta filme. Eu acho um puta filme. E tem eu refletindo sobre esse filme, né? Eu faço uma associação com o Wes Anderson. E eu vou explicar por quê. Mas eu vou explicar por quê. Os dois filmes desse cineasta, são filmes onde uma certa classe média intelectualizada ela é colocado diante dela eventos que ela não consegue lidar, eventos fantásticos, seja através de uma horripilante tradição cultural ou de uma manifestação demoníaca, aquilo viola, subverte a sua racionalidade, né? O Wes Anderson, ele mostra essa mesma classe social envolta num ambiente quase lúdico, também que flerta com o fantástico, mas que no final tudo acaba bem, de uma forma ou de outra. Uhum. Só que o que esse cineasta quer mostrar é uma certa falência assim, muita gente já filmou isso, né? Mas ele usa o horror para, de forma muito elaborada, mostrar como esse ideário esse ideário da pequena burguesia americana, como ele morreu, né? Ele se esgotou e ele usa o horror como forma de reflexão, como forma de refletir sobre isso, ou mesmo de testemunhar, né? O que você acha, Jorge? Não, concordo. E por isso que eu acho que o erro, por isso que eu acho que o tipo de cinema que o Ari Aster faz, ele é fascinante. Porque ele é mais simbólico, ele é tão simbólico quanto o Robert Eggers. Talvez por esse prisma, e aí eu concordo contigo, ele seja menos pretensioso que o Robert Eggers. Porque ele aborda temas que estão mais próximos da realidade da classe média, enquanto o Robert Eggers está querendo discutir em termos abstratos, em termos do simbólico. Também acho. Eu estava na dúvida recentemente, é como eu falei, eu preciso rever Hereditário. Porque se eu tivesse que vaticinar hoje, eu acho Midsommar melhor. Eu acho Hereditário mais... Eu acho que o que é admirável no Hereditário é como ele, de fato, usa de uma forma inovadora, mas talvez não seja o termo, mas de uma forma muito precisa e controlada, todas as convenções de gênero. Uhum. Os jump scares, ele usa jump scares no filme dele, mas e a cena especificamente onde isso acontece, ela é verdadeiramente assustadora. Tá, mas ele tem umas outras coisas usa também no Hereditário que eu gosto. Porque ele quando a gente pega a lei dos terços, né, para concentrar o nosso olhar onde os personagens estão, o horror acontece onde os personagens nunca estão no nosso foco da central, né? Porque a gente tende a olhar para o centro do plano, né? Uhum. E os personagens, e as coisas acontecem, os personagens não estão no centro do plano, os personagens estão num terço do quadro, estão num terço do plano que a gente não costumaria prestar atenção. Então ele rompe com aquilo que nós estamos habitualmente acostumados a ver. Perfeito, é isso aí. Mas eu prefiro o Midsommar porque no Midsommar ele traz apesar daquele infame subtítulo que o cinema recebeu, que o Brasil deu, né? O mal não espera a noite. Mas eu acho que o grande mérito do Midsommar é isso. O filme de horror que se passa à luz do dia. E não é qualquer luz do dia, é o sol a pino. É o sol do verão escandinavo.
Eu acho incrível. Você consegue ficar apreensivo com cinema de horror que se passa de dia. Ô Jorge, agora vamos lá. A gente está chegando no último, Reta final do nosso nos 10 colóquio. minutos finais, então eu acho que chegou o momento da gente tentar produzir um resumo, né? Até para que a gente possa ajudar as pessoas a fazer essas conexões, né? Então, Sim. bom, a gente entende que o 11 de setembro foi fundamental para essa mudança de eixo, de orientação do cinema de horror. Uhum. As pessoas se sentiram desorientadas. O cinema de horror usou do fantástico, do universo cósmico e até mesmo de estruturas convencionais de horror, como o universo zumbi ou mesmo a possessão demoníaca. Tem centenas de filmes sobre esses dois universos produzidos nessas últimas décadas, né? Dessas últimas 2 décadas. Que meio que orientaram talvez o cinema mais o gênero de horror mais palatável, o mais popular. E aí a gente foi tentando colocar outros tijolos nesse muro, né? Como que você arremataria, Jorge, tudo aquilo que foi produzido esses últimos 20 anos, o que foi produzido no cinema de horror? Deixa eu te falar especificamente como é que você vê o cinema de horror hoje e quais os prognósticos, considerando que a gente vive hoje dois grandes choques, né? Um político, a assunção da extrema-direita, e o Stevens perguntou um pouco mais cedo, o Bolsonaro daria um filme de terror? Sem dúvida alguma. Meio Saló, sabe? 120 dias de horror, né? Uhum. E um outro tipo de horror desculpa, e o outro choque que é o próprio coronavírus, né? Então, eu acho que é justamente isso que a Magia, que está nos assistindo, está perguntando, né? Como é que vai ser o cinema de horror no pós-Covid, isolamento social? Não sei, mas como a gente falou duas sextas-feiras atrás, sobre o cinema europeu moderno, né? Contemporâneo, o cinema grego se reinventou e cresceu durante a crise econômica e social. Então, eu acho que a seguir por essa toada, o cinema ele vai produzir no pós-Covid, no isolamento, filmes de horror muito criativos. Porque a criatividade emerge nesses momentos de crise. Então, certamente já deve ter roteiristas pensando sobre isso. Sim. Eu acho que deve vir um cinema de horror muito criativo em função disso. Nossa, imagina as fobias e paranoias que vão emergir desse isolamento. Não essas bobagens. O Cloverfield é até uma ideia, flerta com essa ideia de isolamento e tal. Mas você pauta para outro momento, mas eu estou pensando aqui se poderia ter um... Deve emergir coisa boa por aí. Já deve ter gente pensando sobre como retratar esse período de isolamento social e como isso pode resultar num bom cinema de horror. Certo? Como isso pode se reverter criativamente. Eu espero muita coisa boa vindo daí. E aí, retomando meu raciocínio. Não essas bobagens que são feitas hoje em dia, esses genéricos do James Wan, né? A Noiva, esses Annabelle da vida, que eu acho um puta filme chato, abusa do jumpscare e não te acrescenta nada. Não, é o horror pelo horror, não tem nada... Nem como representante do universo do James Wan funciona. Nem como representante do universo do Invocação do Mal funciona. Então eu acho que tem muita coisa interessante, mas uma coisa psicológica, entendeu? Não é a verdade, imagina, tem a noiva também, mas a freira. Eu acho horroroso, Um filme horroroso. Acho horroroso. Bom, Jorge, eu também, então assim, desculpa, fala mais um minuto, Jorge. Agora, uma coisa que eu acho muito legal... Teu som ficou abafado, Jorge. Uma coisa que eu gosto muito é o When the Lights Out. Se vier alguma coisa de quando as luzes se apagam, né, que o terror vem na hora do piscar das luzes, que é uma coisa muito criativa, né? Eu estou pensando em coisas, eu tô pensando em coisas que devam vir nesse sentido. Terrores que extrapolam o isolamento e tudo que é decorrente desse isolamento pelo qual nós precisamos viver hoje em dia. Como é que isso afeta? Como é que isso vai afetar o cinema de horror? Eu estou esperando coisas boas. Espero estar certo.
eu acho... Bom, eu também acredito que o cinema vai explorar isso de uma forma... a quantidade de paranoias e dramas e tensões que vão emergir dessa pandemia vão orientar... Já estão, provavelmente, muitos roteiristas já estão escrevendo sobre filmes que a gente vai assistir daqui a 1, 2 anos, né? Eu acho que tem um elemento aí que é o controle social, porque se diz muito hoje nos Estados Unidos e na Europa, por conta da Covid, como esse novo controle social pautado em determinados indicadores da sua saúde, como a temperatura, vão pautar as relações sociais coletivas daqui para frente. Então, para entrar no cinema, os caras vão ter que fazer um exame em você, né, num bar, para você entrar num vagão do metrô, e muita gente faz uma associação direta com os controles sociais, né? Isso, na verdade, vem do 11 de setembro. Ou seja, a necessidade que o Estado tem de controlar a sua individualidade. Sim. Quer dizer, você é monitorado permanentemente, e o Covid só intensificou esse fantasma, né? Sim. Agora, cara, a Magê está fazendo uma provocação aqui que daria um outro programa se a gente considera Cisne Negro um filme de horror. Eu considero. A degradação mental de uma personagem levada ao seu ápice. O Cisne Negro, de certa forma, tem alguma similaridade com o Farol. Sim, é horror. Horror. É um indivíduo que se degrada mentalmente em função das suas próprias obsessões. Sim, um horror, sim. É um horror individual, mas é um horror, sim. Não, e é um horror que se dá na destruição da psique, da saúde mental daquele personagem. Exato. Não, mas sem dúvida, é um horror, sim. Concordo. Jorge, então é o seguinte, temos mais 3 minutos. Faz o seu resumo final e as suas despedidas, Jorge. Não, na realidade, eu espero rever todos na próxima semana. Eu sei que a gente já definiu o que a gente vai discutir, mas eu não lembro bem agora. Peço que nossa retaguarda me relembre. Mas foi um prazer debater contigo mais uma sexta-feira. Foi um prazer ver todos vocês aqui conosco. Espero que vocês estejam curtindo as nossas lives. Espero que vocês estejam curtindo os nossos debates livres, fluidos, como fluxos de consciência. E obrigado. Até semana que vem. Tchau. Eu também agradeço muito a colaboração de todos. A gente recebeu muitas perguntas e é muito bom quando a gente é estimulado pelas pessoas que estão nos assistindo. Muita gente que a gente conhece, muita gente querida entrando aqui. O Israel dizendo aqui, poxa, a primeira live de vocês que vejo, estarei sempre aqui. Pô, Israel, você mora no nosso coração. A porta está aberta, venha. Sempre. A porta está aberta. Existe a gente tem feito com uma certa regularidade esse tipo de live, né? E aí na semana que vem certamente a gente vai estar aqui comentando um outro tema que a gente obviamente já preparou com alguma antecedência. Eu também não me lembro exatamente qual é. E agradeço muito a participação de todos, em especial a participação do Jorge. Acho que a conversa fluiu muito bem, Jorge. Acho que a gente conseguiu falar de muitos filmes, a gente conectou pontos, a gente trouxe assuntos para o debate, é isso, ninguém está necessariamente certo para interpretar uma obra artística. A partir do momento que uma obra ganha um mundo, todo mundo pode dar o significado que entender, desde que ele consiga fundamentar aquilo numa certa análise, que faça algum sentido. Agradeço a todos vocês, um grande abraço. A nossa amiga aqui, a Thaís, né, a Júlia, tá nos dizendo, acho que é importante fechar com isso aqui. Para a próxima semana, a gente quer falar sobre os grandes filmes de ação da história e a sua contribuição para a linguagem do cinema. Olha só, verdade. Gente do céu. Muito bom. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Tchau, gente. Um grande abraço. Protejam-se. Até mais.